É a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Ministro das Finanças, nos anos que antecederam esta legislatura, os pensionistas não sabiam o futuro da sua pensão. Os trabalhadores não tinham outra perspectiva a não ser os aumentos do IRS e as falsas promessas de devolução de sobretaxa bem a tempo das eleições. Os precários não vislumbravam qualquer sinal de proteção. Milhares de desempregados, tal como crianças e idosos mais pobres, deixaram de poder contar com o mínimo que lhes era garantido pelos apoios sociais. Insegurança. Insegurança foi a marca que PSD e CDS deixaram em tantas e tantas pessoas em Portugal. Uma insegurança imposta sempre na base do medo. O medo de um futuro pior. O medo que não existisse alternativa. 3 anos envolvidos e o que tem esta direita a apresentar ao país? Que programa defendem para este orçamento? Que alternativa tem hoje para apresentar quem sempre disse que não havia alternativa à austeridade? Ninguém sabe, senhores deputados, mas uma coisa sabemos. Os deputados do PSD e do CDS já não podem contar com medo para os ajudar. O discurso do susto, o discurso do papão, o discurso do diabo morreu, falhou e não há medo que neste momento sustente o projeto da direita. Nos últimos 3 anos, senhoras e senhores deputados, nos últimos 3 orçamentos, ao qual se junta este orçamento para 2019, quem vive em Portugal viu e sentiu avanços que até agora eram dados como impossíveis. As pessoas vivem com mais segurança porque há uma tarifa social que lhes garante o acesso à energia. Vivem com mais segurança porque sabem que vão pagar menos pelos transportes. Vivem com mais segurança porque viram a sua pensão aumentar ao longo da legislatura. Vivem com mais segurança porque houve finalmente quem olhasse para os precários no público e no privado. Houve quem se preocupasse com a sua proteção social e houve quem se preocupasse com a sua vinculação. As pessoas vivem com mais segurança por recuperar os apoios sociais que eram seu direito e que tanto precisavam. Quem ganha o salário mínimo nacional vive com mais segurança, porque em janeiro de 2019 ganhará pelo menos mais 20% do que ganhava em 2015. Senhor Ministro, a recuperação da economia deu-se porque demos garantias às pessoas. E a direita está convencida, e já o disse várias vezes, que a economia só cresce quando se sacrifica salário e direitos laborais, quando se privatiza e precariza. E por isso está condenada a sacrificar salários e direitos laborais. Está condenada a precarizar e a privatizar. Mas estes anos provaram que a redistribuição de rendimentos não é apenas socialmente justa. A distribuição de rendimentos é um poderoso instrumento de política económica que protege o crescimento e garante mais emprego. Mas, Sr. Ministro, se somos capazes de fazer e defender as contas ao bem que se fez a este país, estamos também certos que poderia ter sido feito mais e muito melhor. Nestes 3 anos, o Governo apresentou e defendeu perante o Parlamento os limites de despesa que considerava relevantes para as metas do déficit com que se tinha comprometido. Essa despesa foi sempre autorizada pelo Parlamento. Apesar disso, o Sr. Ministro insiste em devolver ao Parlamento as contas que provam que uma parte dessas verbas autorizadas ficaram por gastar sem qualquer justificação, uma vez que as metas do déficit foram cumpridas e até ultrapassadas nestes anos. Esta responsabilidade cabe exclusivamente ao Governo e cabe em particular a si, enquanto Ministro das Finanças. Cabe ao Ministro das Finanças explicar porque é que continua a adiar investimentos que são tão importantes para o país e porque é que continua a adiar despesas que são essenciais para os serviços públicos e que o Parlamento validou e previu no último Orçamento do Estado. Bem sei que o Sr. Ministro aposta todas as suas fichas na política do déficit zero e, claro está, na sua própria credibilidade externa. Mas quando a próxima crise chegar, e ambos sabemos que ela virá, o que vai fazer a diferença não é se o déficit é... Nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar das crises. É uma novidade. Peço aos senhores deputados para deixarem a senhora deputada Mariana Mortágua prosseguir. Faz favor, senhora deputada. Parece que andam por ali fantasmas. Sr. Ministro, quando a próxima crise chegar, o que vai fazer diferença e o que vai proteger o país não é saber se o déficit é 0,1, é 0,15 ou é 0,25 no contexto de juros negativos no curto prazo.
O que vai fazer a diferença, Sr. Ministro, é saber se o país soube investir para preparar o seu Estado Social. O que vai fazer a diferença é saber se temos um Estado Social capaz, eficiente, capitalizado, equipado e moderno, capaz de proteger as pessoas, capaz de proteger o país daquilo que está para vir. Um dos elementos centrais desse Estado Social são os seus trabalhadores. A maior parte deles tem salários muito baixos. Há 200 mil trabalhadores da função pública com salário inferior a 835 € por mês e que estão congelados há uma década. Mas o Sr. Ministro faz segredo da proposta de aumentos para a função pública. Ora, o orçamento não é um envelope secreto, é um instrumento de política social que deve ser discutido em todos os seus detalhes. E por isso lhe pergunto muito concretamente, quanto e quando vão os trabalhadores da função pública receber o seu aumento salarial? O Governo tem a obrigação de clarificar a proposta orçamental e não jogar às escondidas, muito menos com o Parlamento. Sr. Ministro, o Bloco ainda não recebeu também, e para terminar, a resposta sobre um alerta importante que fizemos ao Governo. Tal como desenhado pelo Governo, o alargamento da contribuição extraordinária às empresas do setor renovável arrisca-se a ser um flop. Mesmo que tudo corra bem, a SES das renováveis não irá além de 30 milhões de euros, segundo a previsão do relatório do Orçamento do Estado. Mas acontece que o Governo se esqueceu de retirar da lei a isenção para as centrais atribuídas por concurso. Desta forma, a SES cobrada à produção renovável arrisca-se a ser insignificante, um flop. No ano passado, perdemos a oportunidade de introduzir uma medida corajosa para conter as rendas do setor energético e descer a fatura de eletricidade em Portugal. Este ano, perante uma proposta do Governo muito mais modesta do que aquela que defendemos no ano passado, a questão que lhe colocava é de saber se ela vai sequer produzir algum resultado em 2019. Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua.